Olá, meu nome é Silvio e o tema da aula de hoje será Biologia do Tecido Nervoso. Essa aula faz parte da disciplina Células e Tecidos do curso de licenciatura em Biologia. O tecido nervoso é a quarta e última modalidade dentre os tecidos fundamentais que nós vamos estudar nessa disciplina. Ele é responsável por receber informação dos meios interno e externo e processá-los, a fim do quê? De efetuar uma ação apropriada, permitindo uma interação e uma integração com o meio. Isso que é uma característica muito importante dos animais. Pois bem, se você tem um estímulo como esse, um animal perigoso, você tem uma resposta, você vai correr. O que está acontecendo? Você, por meio de sua visão, você dispara um potencial de ação da periferia do sistema nervoso para o sistema nervoso central, que vai ser capaz aqui, de processar e transmitir essas informações e dar um início a um tipo de resposta, nesse caso, a fuga. O que vai acontecer como resposta? A divisão motora conduz um potencial de ação para a periferia, conduzida tanto para o sistema nervoso somático quanto para o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, ele ativa o músculo estriado esquelético sob nosso controle para que a gente consiga correr e fugir, enquanto que o sistema nervoso autônomo, que não está sob nosso controle, ele é capaz de ativar e modular a atividade do músculo estriado cardíaco para que ele entre em taquicardia, aumentando a quantidade de sangue que vai chegar ao músculo, por exemplo, e algumas glândulas vão ser ativadas e outras reprimidas, por exemplo. E com isso nós observamos uma diferença anatômica e funcional entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Então, quais são as estruturas que estão presentes no tecido nervoso que justificam essa integração de função? Anatomicamente, o sistema nervoso ele é dividido em encéfalo e medula, constituindo o sistema nervoso central, e gânglios, fibras nervosas e terminações nervosas, constituindo o sistema nervoso periférico. Histologicamente, ambos os sistemas, tanto o central quanto o periférico, ele é composto por neurônios e células da glia. Contudo, no sistema nervoso central, as células da glia encontradas são os astrócitos, os oligodendrócitos, a micróglia e as células ependimárias. A organização dessas células e desses feixes de fibras vão determinar no surgimento de substância branca ou substância cinzenta dentro do sistema nervoso central. A diferença entre elas é que na substância cinzenta nós encontramos corpos celulares e neurônios, enquanto que na substância branca esses corpos celulares e neurônios não estão presentes. Já no sistema nervoso periférico, também nós temos neurônios e células da glia, contudo, células da glia distintas. Aqui nós temos a presença das células de Schwann e as células satélites. Então, o objetivo da aula de hoje é compreender a organização dos neurônios e das células da glia, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. O neurônio, ele apresenta uma grande capacidade de excitabilidade, ou seja, ele consegue receber estímulos do meio, ele consegue conduzir até seu centro trófico, a partir disso ele vai processar essas informações e vai ser capaz de transmitir um somatório resultado desse processamento para seus efetores. Com isso ele tem uma interação total entre outros neurônios e as células da glia que servem como suporte para a sua função neuronal. É importante dizer que cada um dos mais de 100 bilhões de neurônios do sistema nervoso humano tem uma função sutilmente diversa daquela do seu vizinho. O corpo celular do neurônio, ou também chamado pericário, ele contém um núcleo muito grande, característico, ele é esférico ou tem um formato piriforme, dependendo da morfologia que esse neurônio tenha. Ele tem uma cromatina frouxa, um nucleolo muito evidente e ligeiramente deslocado para a periferia. O citoplasma do corpo celular, ele apresenta grandes quantidades de retículo endoplasmático granular, que vão formar os corpúsculos de Nis, o complexo de Golgi, mitocôndrias, retículo endoplasmático liso e lisossomos, por exemplo, e um conjunto de filamentos de citoesqueleto, formando os neurofilamentos e microtúbulos, que vão ser necessários tanto para dar estabilidade e forma para o neurônio, quanto para conduzir essas microvesículas contendo os neurotransmissores até os locais adequados. Aqui eu mostro para vocês algumas fotomicrografias do corpo celular. Observem na seta vermelha sempre um nucleolo evidente e a presença dos corpos de Nis na seta amarela, são esses corpos mais basófilos.
Em seguida, nós vamos estudar os dendritos. Os dendritos, eles são aqueles prolongamentos muito delgados dos neurônios, que eles aumentam sempre a superfície celular de contato desses neurônios com outras células vizinhas. É uma região de contatos entre os neurônios e as células vizinhas, principalmente nas células sensoriais. Elas são capazes de receber informações a partir de terminais axônicos e levar essas informações até o corpo celular do neurônio, onde essas informações são processadas e somadas. O axônio, por sua vez, é um único prolongamento, ele é muito longo, ele tem sua base formada no cone de implantação, que tem uma carência de organelas, apresenta neurofilamentos e microtúbulos, e é pelo axônio que ocorre a transmissão do impulso nervoso. Observe também que é pelo axônio que as vesículas que são produzidas de neurotransmissores aqui no corpo celular são levadas até os terminais e a reciclagem dessas membranas e dessas vesículas também acontecem por meio do axônio. São aqueles processos de transporte anterógrado e retrógrado. As sinapses são os locais de transmissão de mensagem química em resposta ao impulso nervoso gerado pelo potencial de ação. Ou seja, aqui nós observamos um terminal axônico, aqui você tem presença de várias vesículas contendo esses neurotransmissores. Uma vez que o potencial de ação chegue e despolarize a membrana desse terminal axônico, isso é uma sinalização para essas vesículas se fundirem com a membrana da fenda sináptica, vão liberar esses neurotransmissores na fenda sináptica e o dendrito vai possuir receptores que são capazes de se ligar a esses neurotransmissores e essa membrana vai ser despolarizada, dando sequência a um outro potencial de ação para a célula para o neurônio vizinho. Essas sinapses elas podem acontecer de diversa natureza. Elas podem rotineiramente ser do tipo axodendrítica, ou axossomática, ou ainda axo-axônica. Contudo, engana-se quem pensa que o tecido nervoso ele é majoritariamente formado pelos neurônios, muito pelo contrário. Existem em número muito mais quantidade de células da glia do que neurônios, por exemplo. Então, existe uma estimativa de que para cada um neurônio você tem mais de 10 células da glia presente. As células da glia, elas servem como suporte de microambiente ao tecido nervoso e elas apresentam capacidade de regeneração. É importante dizer que, além disso, as células da glia, elas não são capazes de transmitir o impulso nervoso. E agora nós vamos estudar as diferenças das células da glia entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Os astrócitos, eles são encontrados no sistema nervoso central e eles são células com longos prolongamentos. Esses prolongamentos, eles vão formando pés vasculares que eles atapetam todos os vasos que adentram o tecido nervoso e atapetam a camada de tecido conjuntivo que faz o revestimento externo desse tecido nervoso, fazendo com que nenhum neurônio toca nem vasos e nem essas membranas de tecido conjuntivo. Ou seja, todas as substâncias ou neurotransmissores que têm que ser passadas dos vasos até os neurônios passam pelo astrócito. Logo, o astrócito ele tem uma importante função como suporte trófico aos neurônios. Além disso, eles vão produzir neurotrofinas, ou seja, são moléculas capazes de manter os neurônios vivos. Além disso, eles são responsáveis pela captação dos neurotransmissores e eles formam um tecido cicatricial. Quando você tem uma injúria no tecido nervoso, o neurônio eventualmente ele não é capaz de se dividir, esse local é preenchido por astrócito. Assim, os astrócitos eles desempenham funções muito importantes, tróficas e de nutrição, essenciais para os neurônios. E esses prolongamentos podem ser analisados a partir de colorações especiais. Além disso, os astrócitos eles vão fazer parte também da barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica ela é um controle fisiológico muito importante de substâncias que chegam ao tecido nervoso. Ou seja, qualquer substância ou mesmo molécula tem que passar pela barreira hematoencefálica para chegar ao neurônio, por exemplo. Isso garante uma seletividade muito grande. Contudo, alguns fármacos, para eles chegarem ao sistema nervoso, você tem que desenhá-los de uma forma que eles sejam
difusíveis por meio dessa membrana, mas, por outro lado, algumas doenças, como o vírus da raiva, são capazes de burlar esse mecanismo de defesa. Mas a barreira hematoencefálica, como que ela é formada? A barreira hematoencefálica é formada, pelos pés vasculares dos astrócitos, ao redor de um vaso sanguíneo, como nós observamos aqui, nós temos a presença de junções de oclusão fortes entre o endotélio vascular, fazendo com que toda molécula que esteja dentro do vaso sanguíneo, ela tenha que passar pelo endotélio até chegar ao astrócito, por exemplo. Outra célula da glia do sistema nervoso central é o ligodendrócito. O ligodendrócito ele é capaz de emitir várias projeções do seu citoplasma e cada uma dessas projeções elas podem se envolver nos axônios, formando fibras de mielina. Aqui nós temos um exemplo de um astrócito e como que se dá um envolvimento desse axônio para formar a fibra de mielina. E aqui um exemplo de uma marcação na qual nós detectamos esses prolongamentos. A microglia é uma outra célula da glia, também presente no sistema nervoso central, e ela faz parte do sistema fagocitário mononuclear, que é responsável por o quê? Por garantir a defesa e o clearance, a limpeza, quando você tem um processo inflamatório instaurado. É uma das menores células que nós encontramos nas células da glia dentro do sistema nervoso central. As células ependimárias, por sua vez, o último tipo de célula da glia que nós vamos ver no sistema nervoso central, ela apresenta uma morfologia desde pavimentosa, como aqui pavimentosa cúbica, desde que nós observamos aqui no plexo coroide, ou ela apresenta uma morfologia mais cilíndrica, como nós observamos aqui no canal central da medula. Essas células ependimárias elas eram conhecidas pura e simplesmente pelo seu transporte de água e íons para a formação do líquido cefalorraquidiano, que é aquele líquido que banha as cavidades de ventrículos e do canal medular dentro do sistema nervoso central. Contudo, hoje recentes estudos trazem a sua importante função como pluripotente, sendo capaz de gerar outras células neurais, capazes também de realizar detoxificação, proteção e suporte trófico e metabólito ao tecido nervoso. O sistema nervoso central ele está envolvido por camadas de tecido conjuntivo e essas camadas de tecido conjuntivo se organizam em meninges. Nós podemos reconhecer a camada de tecido conjuntivo mais externa, com tecido conjuntivo denso, como aracnoide, como representado ali naquele esquema. Como a dura mater, desculpa. A aracnoide é a segunda camada de tecido conjuntivo, é uma camada frouxa, que é capaz de emitir trabéculas, nas quais passam vasos e ainda o líquido cefalorraquidiano. Nesse local é muito importante a presença desse líquido para formar um colchão hidrostático ao delicado tecido nervoso. E a última camada, a mais interna, em íntimo contato com o tecido nervoso, é a pia mater, uma delgada camada de tecido conjuntivo frouxo que acompanha todos os vasos até a entrada e o encontro com os pés vasculares dos astrócitos. Agora, no sistema nervoso periférico, nós não temos o ligodendrócito como célula responsável pela mielinização dos axônios. Aqui nós temos as células de Schwann. As células de Schwann, nós podemos observar nesse esquema, cada célula é capaz de se enrolar em um pequeno fragmento de um axônio e formar a bainha de mielina, como aqui representado e aqui representado. Entre uma célula e outra, você tem um espaço que nós chamamos de nodo de Ranvier. Contudo, nem todas as fibras nervosas no tecido nervoso, elas são mielínicas, ou seja, apesar do revestimento da célula de Schwann em todos os axônios, aqui você tem formação da fibra de mielina. Aqui você não tem formação da bainha de mielina. Então, esse é uma fibra mielínica e essa você tem uma fibra amielínica. Diferentemente do sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, nós não encontramos nenhum axônio que permanece sem estar envolto aos processos das células de Schwann. Importante ressaltar que as células de Schwann também secretam a membrana basal, enquanto que o ligodendrócito não. Aqui nós temos um quadro comparativo entre os processos de mielinização no sistema nervoso central e periférico. Então, a primeira diferença é a célula que realiza cada um desses processos. No sistema nervoso central é o ligodendrócito e no periférico a célula de Schwann. No sistema nervoso central,
O oligodendrócito é capaz de formar a bainha de mielina em diversos axônios, enquanto que no sistema nervoso periférico a célula de Schwann é capaz de mielinizar apenas um axônio. No sistema nervoso central, o oligodendrócito não apresenta lâmina basal, enquanto que no sistema nervoso periférico a célula de Schwann apresenta a lâmina basal. O nódulo de Ranvier no sistema nervoso central, ele é maior e apresenta a presença dos pés vasculares dos astrócitos, enquanto que no sistema nervoso periférico ocorre a interdigitação entre as células de Schwann vizinhas. E, finalmente, as fibras amielínicas do sistema nervoso central, elas não são envolvidas pelos processos dos oligodendrócitos, ao passo que no sistema nervoso periférico, todas as fibras amielínicas são envolvidas pelas células de Schwann, apesar de não se formar a bainha de mielina. No sistema nervoso periférico, você tem feixes de fibras nervosas que são capazes de inervar os terminais sensoriais, por exemplo, aqui a pele, todo estímulo que é tátil, que é, por exemplo, colocado à pele, chega na medula por meio dessas fibras aferentes, passa por neurônios sensoriais que formam gânglios e aqui você tem todo o processamento dessa informação. E a partir desse processamento você gera uma resposta, por exemplo, por um sistema motor. Então você tem um neurônio motor que é capaz de inervar um músculo, também passando axônios por esse feixes de fibras ou nervos, e você tem essa denominação e esse arco que você encontra. Interessante ressaltar que nervos são conjuntos de fibras nervosas no sistema nervoso periférico, enquanto que o conjunto de fibras nervosas no sistema nervoso central nós chamamos de tratos. O conjunto de neurônios localizados fora do sistema nervoso central é chamado de gânglio, enquanto que no sistema nervoso central nós chamamos de núcleos. Então, essa estrutura de fibras, além das bainhas de mielina e íntima relação com as células de Schwann, nós temos a presença dos tecidos conjuntivos que compartimentalizam. Então, nós temos a presença do endoneuro, que faz uma delgada camada de tecido conjuntivo frouxo ao redor de cada fibra nervosa. Um conjunto de fibras é revestido por um perineuro. Esses fibroblastos são capazes, inclusive, de formar junções celulares, e também vai determinar uma barreira importante de tecido. E um conjunto de feixes forma um nervo que é envolvido pelo epineuro, também formado por tecido conjuntivo. Para a gente não entender que ele é um tipo de tecido muito estático, também nós podemos observar plasticidade no tecido neural. E essa plasticidade no tecido neural, ela é dada pela capacidade de adaptação do sistema nervoso, e especialmente dos neurônios, às mudanças cotidianas do ambiente que o indivíduo está inserido. Isso nós chamamos de aprendizado, por exemplo. E morfologicamente nós observamos o quê? Formação de novos circuitos, alteração de trajetos de fibras ou mesmo alteração do número de células presentes. Só que, com certeza, essa plasticidade ela é muito diferente no indivíduo em formação daquele pós-natal. Então, gostaria de convidá-los para acessar nosso material online, no qual vocês vão analisar uma lâmina de medula espinhal. Então, observem um corte transversal da medula, onde nós temos a porção posterior e a porção anterior. Centralmente, nós temos aquele canal medular, no qual passa líquido cefalorraquidiano, e revestindo, nós observamos as células ependimárias, células da glia. Se nós observarmos na substância cinzenta, nós vamos encontrar os corpos de neurônios, ou corpos dos pericários. Nós observamos os corpúsculos de Nis, aqui presentes. Nós observamos um nucleolo evidente nos núcleos, e esse neurônio, não que ele não tenha núcleo, mas o plano de corte não favoreceu isso. Agora, mais externamente, nós observamos a substância branca repleta de células da glia e fibras nervosas. E nessas fibras nervosas, em alguns locais, nós conseguimos observar a presença ainda do axônio preservado. Mais externamente, na medula espinhal, nós podemos detectar aquelas membranas de tecido conjuntivo, formadas aqui pela dura mata de tecido conjuntivo denso e pela aracnoide, que foi preservada também nesse preparado, no qual nós encontramos essas trabéculas com nervos e vasos sanguíneos. Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de Biologia do Tecido Neural e bons estudos a vocês.